Eu descobri um corte aqui, cortes do MBL, onde eles falam sobre resposta aos MGTOW e Red Pill. Apesar do MBL já ser, como diz o ditado, bananeira que já deu cacho, eles já não têm mais relevância, eu acredito isso, que eles já não têm mais relevância no cenário político. Eu resolvi dar uma analisada aqui nesse corte aqui para vocês terem uma ideia de como eles não têm respostas para dar quando se defrontam aos nossos argumentos. Vocês sabem, longe de sigla, MGTOW, Red, vocês sabem que eu não sou ligado nisso aí. Mas quando eles falam sobre isso, eles me englobam também. Então vocês vão ver como o pensamento deles é limitado e eles não conseguem apresentar uma solução. Eles fazem uma crítica, aquela crítica manjada de sempre, mas eles não apresentam uma solução. Eu apresento uma solução fatalista, mas é o que vai acontecer. Vamos escutar aqui. Eu vejo alguns problemas nessa coisa aí de Pill. Eu acho que, assim, parte do diagnóstico que eles fazem da realidade é correto, óbvio, né? Porque se não tivesse nenhuma fundamentação na realidade, também ninguém acreditaria em nada. Mas eu vejo dois problemas. O primeiro problema é que é uma ideologia muito incivilizatória, né? Porque é uma ideologia que prega a segregação sexual em alguma medida, né? Então, tipo, men going their own way e aquelas coisas, o fato de você não se engajar sexualmente com mulheres, né? Porque você acha que as leis estão desfavoráveis a você, é uma coisa que, se todo mundo fizer isso, não tem próxima geração, não tem futuro, acabou a humanidade. Independente da sigla, vocês sabem que eu digo para vocês não terem relacionamentos sérios. Mas veja o pensamento dele. Ele acha que as leis que nós, homens, estamos assim... Ele dá a impressão de que algumas leis podem vir a prejudicar os homens. Como o cara ele vive no mundo da Lua, ou em Marte, mais ou menos. Eu acho que o Elon Musk já mandou ele para Marte. Ora, algumas leis podem vir a prejudicar os homens, mas estão prejudicando todos os dias. E o cara finge que não, que isso é assim, é um fato raro. E que nossos argumentos é incivilizatório. Mas ele ainda acredita que há salvamento da civilização. Ou os caras não leem nada sobre demografia, ou os caras leem e não querem falar. Não, pelo jeito, eles não sabem a situação do Japão, da Coreia, da Europa. E não vamos longe. Vamos pegar aqui o exemplo do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, a partir de 2030, por aí, já vai entrar em decréscimo populacional. E aí, qual a solução deles? Nenhuma. Não tem solução. Vamos continuar ouvindo. Para tudo, então... Não parece uma ideia tão ruim.
Né? Nesse sentido, eu acho que deveria haver um plano de ação mais efetivo, que realmente existe um que não desbalanceamento, dá, né? porque assim, institucional. Mas isso sempre existiu, né? As mulheres, em uma medida, sempre foram preferenciais, porque a triste realidade é que o homem é e sempre foi dispensável, né? Aqui, pelo menos, ele está falando alguma verdade. Nossa própria condição biológica. O homem sempre foi para a guerra e morreu. O homem sempre foi considerado como uma commodity nesse sentido que é dispensável e a mulher não. Então, por exemplo, se morrerem todos os homens do mundo, só sobrar um, e sobrarem todas as mulheres do mundo, a humanidade ainda consegue sobreviver. Se for o contrário, fudeu, né? verdade. Então, Nossa, é verdade. então, isso é uma expressão legislativa que tem coisas que são melhores e piores. Tá, mas nós chegamos a esse ponto, nós entramos em uma guerra de extermínio. A humanidade entrou em um processo de extinção em massa. Caiu um asteroide aqui no planeta. Aí sim, mas por enquanto não. Por enquanto as coisas estão andando, com crise aqui, crise ali, mas estão andando. Por enquanto, uma catástrofe a nível de derrubar toda a civilização ainda não aconteceu. Então ele está fazendo uma conjectura. Eu não ia fazer uma piada, mas a minha senhora não vai gostar dessa piada, eu vou ficar quieto. Entendi. É sortudo esse homem que sobrado. Olha aqui, ó. E daí um terceiro cara disse ali que ia fazer uma piada, mas a sua senhora não ia gostar. Já colocou toda a sua subserviência para a sua esposa. Então, quer dizer, assim, ó, esse pessoal, eles não têm... Por que eles ficam tão nervosos e eles pegam tanto no pé dos nossos argumentos? Porque eles não têm uma saída para apresentar. Estão entendendo? Quando você não tem uma solução, você apela para algo, uma crítica a nós. O nosso argumento é incivilizatório. Tá, mas aí eu pergunto para eles, tá, mas então, qual a tua solução? Qual a tua solução para reverter essa situação? Eles não têm, porque não há solução. Nós vamos entrar em decréscimo populacional, envelhecimento da população, e aí o que vai surgir depois vai ser seres andrógenos, robotizados, inseminação artificial, útero artificial, alguma coisa desse estilo. Então, eles não têm resposta para... Eles botam aqui resposta, mas na verdade eles não têm resposta. Eles vão apelar o quê? Vão apelar para que nem aquele sujeito lá que vocês conhecem. Ele apela para respostas metafísicas, religiosas, que não funcionam no nosso mundo secular. Na sala do fórum, a religiosidade e os pensadores antigos de nada valem. Ali é o que está escrito nas leis, e as leis são severas demais. E esse pessoal, ele leva as leis assim como fossem detalhes, né? Alguma lei aqui que prejudica o homem, o resto está tudo de boa.
não são aprovadas assim uma lei por mês, pelo menos, contra os homens. Então, pessoal, que é contra os nossos argumentos, vocês perderam. Vocês perderam. Não tem resposta para nos rebater. Essa é a verdade. Vão ficar brabinhos? Vão. Mas fazer o quê? Essa é a realidade. Era isso aí, pessoal. Até mais.